Explica um pouquinho mais essas leis biológicas. Tá. A primeira lei, ela fala que é a lei do trauma, que a gente chama de choque biológico. Então, toda patologia, ela começa a partir de um choque biológico, que o Dr. Hammer, que foi quem sistematizou as leis biológicas, né, chamou de DHS. DHS é a síndrome Dirk-Hammer, que ele deu o nome do filho dele, que foi assassinado, em relação à primeira lei, porque foi a partir daí que ele começou os estudos dele. Então, basicamente, o filho dele foi assassinado e um tempo depois ele desenvolveu um câncer testicular. E só fazendo um paralelo aqui, para quem me acompanha, eu vou explicar isso aqui em outras palavras, a mesma coisa que ele está falando. Eu posso tratar isso como um evento traumático que foi um evento traumático sensibilizador, que deixou aquela pessoa mais sensível a situações correlacionadas a trazer aquele sentimento e, consequentemente, trazer outros tipos de limitações ou questões na vida daquela pessoa a partir desse primeiro evento sensibilizador. E pode continuar ainda. E só para rapidinho concluir, ó, depois eu gosto de chamar o segundo ou próximos de eventos ativadores, que a partir de um evento sensibilizador, se a pessoa, vou dar um exemplo aqui, ela passou por um momento que disseram para ela para ficar calada e aquilo foi traumatizante para ela. De repente, em outro momento, quando ela já está adulta, vem eventos ativadores que trazem aquelas emoções de novo e aquilo pode aflorar. Isso eu estou falando de teorias. E pode continuar explicando. E olha que interessante, Romano, que você trazendo isso, porque como a gente pode sempre integrar tudo. Essa é a minha visão, tá? Porque quando você fala de evento sensibilizador, né? Sensibilizador e evento ativador é exatamente o que a gente trabalha nas leis biológicas. A gente chama de conflito programante, que é o DHS, é o choque biológico em si, que é, por exemplo, aquela moça que estava lá no útero da mãe, a mãe teve um descolamento de placenta. Esse é o efeito sensibilizador. E ela vai ser levada a lidar com várias situações na vida, que são os ativadores. Por que ela vive os ativadores? Para que ela olhe para aquele primeiro e ressignifique a origem daquele evento traumático. Entende? Então, quando o Hammer perdeu o filho dele, o que aconteceu? Ele desenvolveu um câncer testicular. Só que ele era oncologista. E ele falou assim, cara, não tem fator de risco nenhum que explica o fato de eu estar vivenciando agora um câncer testicular. E aí ele fez uma relação. Qual é a função biológica do testículo? Produzir espermatozoide que produz filho. E eu acabei de perder um filho. Então, nós, mamíferos que somos, nós somos animais que vivemos em bando. Então, se você perde um elemento do bando, a sua biologia, ela pode, uma das formas de responder a isso é o quê? É tentar reproduzir para recuperar aquele membro para que o meu grupo se recomponha. Entende? Então, hoje, né, a partir disso, os estudos dele começaram. E hoje a gente sabe que problemas em testículos e ovários são respostas frente a situações de perdas, de separações, por exemplo. Né? Você pode ter uma mulher que tem um ovário policístico. É uma mulher, por exemplo, que já passou por várias perdas e separações na vida dela. Separação dos pais. E aí, se os pais se separam, o choque biológico, né? E para a criança, às vezes, é muito traumático. Ela vive várias e várias repetições, às vezes, em relacionamentos, enquanto ela não entende para olhar para a história dela, para a origem traumática então, e ressignificar isso. Só para entender aqui, de acordo com a teoria das leis biológicas, é como se tivesse a possibilidade de, se a pessoa tem um problema no ovário, eu posso entender que talvez ela tenha esse tipo ou aquele outro tipo de trauma. Exato. Baseado na teoria das leis biológicas. E, pessoal, eu quero a sua opinião. Você, pensando aqui, assim, vamos dar um exemplo aqui. Coloca aqui nos comentários, inclusive. Você pensando, e aí eu vou fazer umas perguntas aqui pro Rafa. Pensando, imaginando que alguém chega e fala que talvez está com problema de, sei lá, eu não estou conseguindo perder peso, meu metabolismo está lento. Tem alguma coisa que as leis biológicas poderiam trazer? Tem. Cara, eu já tive pacientes que emagreceram 10 quilos, 20 quilos só com atendimento em leis biológicas. E aí, vamos pegar o raciocínio, tá? Essa é a quinta lei. Olha que interessante. A gente foi na primeira, a gente vai para a quinta e depois eu volto, tá? O que é a quinta lei? É o sentido biológico. O que é o sentido biológico, Romani? Por que o meu cérebro está tomando essa decisão? Por que o meu corpo está reagindo dessa forma? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um ganho de peso
pode ser uma pessoa que está com medo de perder o trabalho. E aí o que acontece, né? Se ela traz dentro da história dela uma memória onde os familiares passaram fome, ou ela foi uma criança que não foi amamentada, né? Uma criança que não foi amamentada, muitas vezes é uma criança que passou fome dentro de uma perspectiva biológica. E aí ela cresce, ela vai buscar um emprego público, por exemplo, onde ela tem uma segurança, uma estabilidade, ou é aquela pessoa que está sempre com medo de ser demitida. Por que o medo de ser demitida? A pessoa, a partir do que ela ganha de salário, ela se sustenta. Então vamos pegar um exemplo na pandemia. Na pandemia, por exemplo, eu tive muitos pacientes que engordaram, porque eles tinham medo, porque tinham comércio e tiveram que fechar o comércio. A empresa não sabia o que ia acontecer. Então esse ganho de peso é como se fosse um acúmulo, porque a minha percepção é de que em algum momento vai faltar. Então uma das maneiras, né, uma das origens da gente ganhar peso pode ser o que a gente chama de conflito de carência, que é o medo arcaico de morrer de fome. Uma outra forma da gente ganhar peso é o que a gente chama de ataque à integridade. Sabe? Agressão de proximidade e ataque à integridade. Imagina uma pessoa que sofre bullying. Você chega lá num colégio novo, você é um garotinho, você vem lá de Minas, todo mineirinho, come quieto, aí você vem para a cidade grande e as pessoas começam a fazer bullying com você. E você ali não consegue se defender. O que você pode fazer inconscientemente para tentar se proteger? Aumentar o seu peso, que é uma forma biológica, né? Na natureza, os animais de silhueta maior, eles são presas mais difíceis. Então, muitas vezes a pessoa vive o que a gente chama de agressão de proximidade, ela não consegue se defender e o corpo dela cria esse mecanismo para aumentar de tamanho, que é uma forma de se sentir mais protegido, sabe?